Se por acaso alguém for diferente da maioria e receber um profeta com honra, sem precisar ser profeta, ele vai receber o galardão de profeta como se ele tivesse sido um profeta. Pastor Pedro Medina. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do... E ninguém recebe um galardão da parte de Deus tão maravilhoso como o profeta. Por quê? Porque ninguém sofre tanto como um profeta. A única coisa que o profeta faz é falar o que Deus mandou e fazer o que Deus mandou. E por isso ele é odiado e perseguido. É terrível. Desde o primeiro homem que foi assassinado até hoje, existe o espírito de Caim nas pessoas, que tem ódio de pastor. Existe um ódio desde o nascimento da humanidade para matar pastores e para matar profetas. Esse é o coração das pessoas. E por incrível que pareça, muitas dessas pessoas congregam nas igrejas. Mas dentro do coração delas, elas querem matar os pastores e matar os profetas. O espírito de Caim não saiu da terra. Ele continua no coração das pessoas. Você não sabe o que às vezes um pastor sofre. Existem pessoas que estavam morrendo, chegaram aqui. Deus me usou, 20 anos de consagração diante de Deus, unção. Deus me usou para curar essas pessoas. Essas pessoas gravam vídeos dizendo, Deus usou o apóstolo para me curar. E hoje essas pessoas desejam a minha morte, me perseguem, causam, mandam mensagens com ódio, espírito de Caim. Fariam de tudo para destruir minha vida. Vocês sabiam disso? Às vezes você vê eu tão feliz aqui, todo culto, né? Fala assim, a vida do pastor é maravilhosa. Mas a gente é odiado, perseguido, sabe? Pessoas que entregaram ofertas aqui na igreja, pedem a oferta de volta, ameaçando processar a igreja se não pegar a oferta de volta. Esses dias eu fui diante de um juiz, por uma pessoa que está processando a igreja para pegar uma oferta de volta. Vocês têm noção que eu passo por essas coisas? Sabia que eu recebo ameaça de morte? O que eu faço? O que essas pessoas tiveram aqui? Foram curadas, foram abençoadas. Seus casamentos foram restaurados, seus filhos foram restaurados. Mas o espírito de Caim está aí. Eu lembro que aqui pertinho tem uma igreja, e um irmão da igreja foi visitar lá, porque um amigo dela visitava lá. Não tem problema visitar outra igreja. Aí chegou lá e falou, sou da igreja do pastor Pedro Medina. Falou, o pastor Pedro Medina, o estuprador. A gente é caluniado. Ele estuprou a própria filha, falaram lá. Essa igreja está a poucos metros da nossa igreja. Vocês acham legal viver assim? Olha as pedradas que a gente recebe. Olha as ameaças que a gente recebe. 24 horas por dia. Uma pessoa uma vez me emprestou um carro, porque eu ofertei o meu carro. Aí fiquei com o carro emprestado. Esse carro estava super arranhado. O que eu fiz? Pintei o carro para agradecer a pessoa por ter me emprestado o carro. Aí eu devolvi o carro para a pessoa. Aí, um mês depois, a pessoa saiu da igreja. Aí ela mandou mensagem para a igreja, dizendo que eu tinha roubado as peças do carro. Calúnias terríveis. Você acha fácil ser pastor? Eu, ladrão de peça de carro. Aí ela falou que eu roubei a bomba de gasolina do carro. Aí eu fiquei pensando, onde que fica a bomba de gasolina? Eu nem sei. Recentemente, uma pessoa que foi curada, que chegou a perder órgãos por causa da doença, e Deus me usou para curar. Ela saiu da igreja porque ela disse assim que eu não sou o homem de Deus e que Deus não está nessa igreja. Não, vocês têm noção? Semana passada entrou um ladrão na minha sala e roubou aqui. Não é fácil ser pastor. Roubaram ofertas. É tão lindo ser pastor. Aí o pastor compra um carro ou ganha um presente. Você é odiado pelo aquele presente. É terrível. É muito sério isso. Esse dia eu postei, alguém me convidou para almoçar. Me convidaram. Nós postamos uma foto naquele almoço. Eu recebi tantos xingamentos. Olha o que o pastor faz com o dinheiro das ovelhas. Come camarão. Ainda que eu tivesse pago, mas nem pagado aquele almoço eu tinha pago, foi um convite. O dia inteiro sendo odiado, xingado. O dia inteiro sendo perseguido, sendo caluniado, ameaçado. Você ora pelo teu pastor? Ou você ajuda a persegui-lo? Ou você ajuda a oprimi-lo? Você ajuda a criticá-lo? Sabe o que eu desejo para os meus inimigos? Que eles sejam pastores. Desejo do fundo da minha alma que Deus dê uma igreja para cada um dos meus inimigos. Que eles sejam pastores. É forte ou não é? Então Deus sabia que ninguém ia ser mais perseguido, injustiçado do que os pastores, desde o primeiro homem que foi assassinado. Mas o nosso galardão vai ser grande. Nosso galardão é extraordinário. Nós tivemos uma pessoa que ela saqueou todo o dinheiro da igreja uma vez. Ameaçou entrar aqui com um caminhão, quebrar tudo e levar toda a igreja embora. É desse nível o tempo todo. E a gente vem todos os domingos, feliz, sorridente, pregando as melhores mensagens. E você nem sabe que essas coisas acontecem. Primeira vez que eu me abro aqui para vocês, né? Você acha que a minha vida é só alegria. E ela é, porque apesar de tudo isso, a gente descansa no Senhor e a gente é reconfortado no Senhor. E o que nos mantém de pé, quando a gente vem na igreja, a gente sente o amor dos irmãos. Saber que tem irmãos que nos honram. Então, o natural é você ter o espírito de Caim e matar e perseguir os profetas. Isso é o natural do homem.
Deus já sabia que desde Abel para sempre, todos os homens de Deus seriam perseguidos e seriam maltratados. Essa é a norma, é a regra. A regra é, vamos matar os profetas e os pastores. Essa é a regra lá fora. Você vê alguém que fica xingando o traficante? Ai, traficante comprou uma BMW. Vagabundo. Você não vê, ninguém nem tem. Alguém que tem ódio de traficante? Não tem, pelo contrário. Tem até o direito dos humanos, tudo, né? Tem tudo para cuidar de traficante, né? Você sabia que a cultura já é antipastor? Por exemplo, você sabia que prostituta no Brasil é considerado uma profissão, mas pastor não? Se você não existe em nenhum lugar na Constituição brasileira ou nas leis brasileiras que diga que um pastor é digno de um salário ou que ele foi uma profissão que ele exerceu. É irreconhecível. Mas uma prostituta, sim. Uma prostituta, ela pode pedir para ela ter como é que fala? Registro, ela pode ter o INSS dela, ela pode se aposentar como prostituta. Um pastor não pode. O pastor tem que se ferrar, tem que morrer pobre e miserável. A cultura, ela é a cultura de Caim. Você quer ser pastor ainda? Você não pode ter nada, você não pode comprar um carro, você não pode usar um relógio, você não pode ter um blazer, você não pode cortar o cabelo, não pode fazer nada. Você é xingado o tempo todo, você é odiado o tempo todo. A cultura, né? Você posta qualquer coisa. Então o que acontece? Deus já sabia que isso ia acontecer. Agora você vai entender pela primeira vez Mateus 10:40. Lá em Mateus 10:40, diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do... Alguém no mundo vai ter mais galardão do que os profetas? Agora, Deus, como sabia que a maioria das pessoas vão maltratar os profetas, Deus fez uma promessa. Ele diz assim: se por acaso alguém for diferente da maioria e receber um profeta com honra, sem precisar ser profeta, ele vai receber o galardão de profeta como se ele tivesse sido um profeta. Só tem duas formas de receber o galardão do profeta. Uma, ser profeta. Duas, honrar o profeta. Qual que é mais fácil? 1000 vezes mais fácil. Ser profeta é a coisa mais difícil do mundo. E não tem gente que saiu da igreja porque diz que eu repeti uma pregação. Eu vou lá em igreja que pastor repete pregação. Eu desejo do fundo do meu coração que ele seja pastor. Eu quero ver ele pregar 30 anos sem repetir uma mensagem. E já estou avisando, essa igreja ama repetir mensagem para você aprender e aprender e aprender e aprender e aprender. Todo mundo quer o galardão do profeta, você não. Não existe maior galardão do que esse. Ou você vai ser profeta, ou recebe honra o profeta. Cara, isso é forte. Estou te dando uma chave muito forte. Agora, o que é receber um profeta? A palavra receber é muito mais do que você imagina. A palavra receber ele tem a ver com hospedar, tem a ver com honrar. Mas a palavra que mais pode expressar a palavra receber o profeta é tornar o profeta como se fosse um familiar seu ou um filho seu. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Uma mulher importante, uma mulher rica. Amém? O qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Bom, olhe para mim. O que aconteceu logo após desse versículo que nós lemos? Ele manda Geazi, o servo dele, perguntar o que ela precisava, e ela não precisava de nada. Mas mesmo assim o profeta disse: diga para ela que daqui a 1 ano ela vai estar com o bebê nos braços, porque ela não podia ter filhos. Existem duas recompensas do profeta, de honrar o profeta, para você receber aqui na terra, sem contar o que você vai receber no céu. Primeira recompensa de honrar um profeta é, diga comigo, o desejo do coração. Aquilo que mais a tua alma deseja. Porém, o que é receber? Eu já ensinei aqui várias vezes, mas eu sei que muitos não tiveram nessas aulas ainda, são novos aqui na igreja. Um judeu e um árabe também, o pessoal do Oriente Médio, quando ele constrói a casa dele, a parte que dá para a rua é a parte de trás da casa. Aqui no Brasil eles fazem o contrário, né? A parte da frente de frente para a rua. Ele joga no lixo todo aquele espaço de jardim ali que ninguém usa, só o cachorro fica fazendo cocô ali, não tem mais nada ali. O judeu
judeu, ele é esperto. Ele fala, para que eu vou ficar aqui com um jardim de frente para a rua, que eu nem vou usar, para vou ficar olhando. Então ele fecha o muro bem na rua e ele faz a casa toda para dentro do terreno. Quem consegue entender? Então ele aproveita bem o terreno. Então você anda nas ruas, você vai ver o fundo das casas, você não vai ver a frente das casas. A frente fica para dentro. E como que o judeu constrói? No tempo de Jesus era assim, construía-se um cômodo onde dormiu o marido e a mulher quando se casavam. Quando nascia o primeiro filho, ele construía do lado direito do muro o que se chamava morada, uma morada para o filho. Quando nascia o segundo filho, ele construía no muro da esquerda outra morada. Terceiro filho, no fundo, outra morada. E assim, quem já viu aqueles hotéis que tem todas as sacadas estão para dentro do centro do... Já viu esse tipo de construção? Assim que era mais ou menos a construção naquela época. Ao redor do centro do terreno. E ali poderia ter um poço, poderia ter sei lá, hoje a gente tem chafariz. Fica ali no centro da casa. E assim ia construindo as moradas segundo os filhos. Um judeu tradicional, ele não consegue entender como que o pai tem um filho e tem uma casa com 6 quartos. Ele não entende. Cada quarto é para um filho. Essa mulher era estéril. Ela não tinha filhos. E ela era rica. E diz a Bíblia que, nós lemos aqui, não sei se você prestou atenção, versículo 8, diz assim, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, ele entrava para comer pão. Ou seja, essa mulher dava comida para o profeta muitas vezes, mas a vida dela nunca mudou. Ou seja, receber o profeta não é dar um prato de comida, não é dar um almoço. Diz a Bíblia que constantemente ele comia lá. E quantas vezes a vida dela mudou? Nenhuma. Porque a mesma forma que você pode dar um prato de comida para o pastor, você pode dar para o teu cunhado que você não gosta. Quantas vezes você pagou um prato de comida para o teu cunhado que você nem gosta dele? Churrasco ainda. Serve na boquinha dele ainda. Ou seja, no caso dessa mulher, como ela era rica, dar um prato de comida para o profeta não era honra. E a vida dela não mudava, nas condições dela. E um dia ela chegou para o marido dela e disse assim, eu vejo que ele é um verdadeiro profeta, homem de Deus. Aí ela disse para o marido, vamos recebê-lo. Vamos construir no muro. Verso 10. Façamos-lhes, pois, um quarto junto ao... eu acho que você não entendeu. Sabe para quem estava reservado aquele lugar no muro? Você está entendendo? E ela disse, vamos fazer então para o profeta. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. O profeta, irmão, só sofria na vida. E teve uma mulher que disse assim, eu vou dar descanso para o homem de Deus. A Bíblia vai falar, irmão, que o profeta ia andando, ele era xingado. Os jovens ficavam zombando da cara dele. Profeta, calvo, não sei, era assim. Mas uma mulher disse, eu vou honrar, eu vou receber, eu vou fazer como se ele fosse um filho para mim. Eu vou dar para ele o que eu daria para o meu próprio filho. No caso dela, ela não queria nada em troca. Quando o Geazi perguntou para ela, o que você precisa? Ela disse, nada. Aí Geazi chegou para o profeta e falou assim, mas o que está no fundo do coração dela, mesmo ela sem falar, é que ela quer um filho. Aí o profeta falou, então receba o desejo do teu coração. Daqui 1 ano você vai estar com o filho nos braços. Diga comigo, a recompensa do profeta é o desejo do coração. Quantas vezes eu já vi Deus dar o desejo do coração para pessoas que honraram o profeta? Inúmeras vezes. Posso dizer algo mais? Milagres só fluem aonde existe a cultura da honra. Quando você entrar numa igreja e ver que lá não existem milagres, é porque lá também não existe a cultura da honra. Só existe milagres na cultura da honra. Você sabia disso? Quer que eu prove para você? Vou provar para você. Olha só, falando de honra, Mateus 13:57. Mateus 13:57, coloca lá para mim. Quem achou aí? Tá no telão já? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra. Ou seja, todo profeta vai ter honra. A não ser na sua pátria e na sua casa. Olha aí, Jesus estava indo para o lugar onde ele tinha sido criado, onde ele tinha crescido. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aonde Jesus não recebeu honra, ele não conseguiu operar milagres. Vou repetir. Aonde Jesus não foi honrado, ele não conseguiu operar milagres. Ou seja, muitas vezes os milagres não acontecem, não é porque o homem de Deus não orou, não é porque ele perdeu a unção, é porque não tem honra no lugar. Que às vezes a pessoa vai no culto e vamos ver mesmo se esse pastorzinho da barbinha aí da Espanha faz alguma coisa. Esse espírito que está dentro de você de Caim, você nunca vai ser abençoado na sua vida. Vamos ver mesmo se lá. Duvido, quero ver. Olha o sapatinho dele. Vai nessa.
Mas tem pessoas que viajam 3, 4 dias de ônibus e vêm aqui. E eles tremem quando chegam e dizem: estou diante de um homem de Deus. E se ele pôr a mão na minha cabeça, eu serei curado. Cuidado para que o teu pastor não seja honrado somente por quem vem de longe. Você que é da casa, crie no teu coração o respeito e a honra para você não perder a unção. Diga comigo: eu só recebo a unção que eu honro. Posso contar uma história para vocês? Eu fui pregar em Curitiba, numa igreja, um pastor que era meio conhecido meu. Ele me convidou e eu fui pregar. E época que eu era solteiro, irmão. Irmão, se eu tenho unção agora quando eu era solteiro, você não tem noção. Porque eu só jejuava, irmão. Eu era magrelo, irmão. Eu escorria óleo assim, eu fazia assim, o óleo pingava. Era forte, eu só jejuava. Porque, irmão, eu não sei. Jovem cristão que não jejua termina pecando. Que é difícil. Eu só jejuava, irmão. Só ficava no manto. Aí eu fui pregar. E Deus, era uma época assim, onde eu passava a mão, era curas e milagres. Eu fui pregar nessa igreja. E o pastor foi me apresentar, ele disse assim: irmãos, quero lhes apresentar o pregador da noite, o irmão Pedro. Eu sou pastor, então me apresentou como irmão. O irmão, falei, tá bom, vou pregar assim mesmo. Preguei, dei o meu melhor. Eu não tinha essa revelação desse jeito ainda. Dei o meu melhor e a igreja do dia antes, Deus me usou em um monte de curas e milagres. E naquele dia não estava acontecendo nada. Sabe, parece que não fluía. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Pessoas ficavam olhando o relógio. Eu falei, Deus, por que não está fluindo? Eu fiquei frustrado, eu fiquei triste, falei, meu Deus. Quando a gente não tem experiência, a gente que é pastor, a gente pensa assim, eu acho que eu não orei o suficiente, eu acho que eu não estou ungido o suficiente, eu acho que, não jejuei o suficiente, a gente põe a culpa na gente. E eu fiquei triste. Aí acabou o culto, o pastor me deu R$40 de oferta, eu tinha gastado mais de 50 de gasolina para chegar lá. E falou assim, Medina, os diáconos comeram uma pizza aqui antes do culto, teve uma reunião, sobrou umas pizzas. Você quer que eu esquente um pedacinho para você? Era a janta que ele estava me oferecendo. Eu, irmão, missionário daquela época, estava nem. Eu falei, amém, irmão, esquenta a pizza aí que é comigo mesmo, problema nenhum. Mas eu estava conversando com alguns irmãos, de repente chegou uma irmã correndo. O culto já tinha acabado. A irmã Thaís, eu tenho o telefone dela até hoje, dela e da família dela. A irmã Thaís entrou correndo. Ela tinha me conhecido em outra igreja, onde Deus tinha me usado poderosamente. Ela disse, pastor Pedro Medina, me perdoa, eu só consegui chegar agora. Eu moro do outro lado da cidade. Quando eu soube que você ia estar aqui em Curitiba, a minha família se preparou para vir, mas não conseguiu. Mas eu vim mesmo assim lhe trazer uma oferta. E aí, irmão? Falei, Deus é bom. Que é triste, irmão, né? Os R$40 da hora para pagar a gasolina. E aí ela trouxe uma oferta. E eu vi o envelope gordinho, gostosinho, cheirosinho. Glória. Né? A gente fica feliz. Quem não fica feliz, né? Eu estava feliz, eu já comecei a sorrir. Aí ela falou assim, pastor, eu tenho mais um pedido para te fazer. Se não for incômodo, eu sei que o senhor é cheio de compromisso, né? Mas a minha mãe, ela está preparando um banquete lá em casa. O senhor não quer jantar com a gente, por favor? Aí eu falei para o pastor, pastor, muito obrigado pela janta maravilhosa que você preparou, mas eu vou com me convidaram. Ele, não, tudo bem, pode ir. Estava ela e o noivo dela. E aí, ela, o noivo, eu estava com acho que 2 irmãos que estavam me acompanhando naquele dia, nós entramos no carro e fomos. Atravessamos a cidade de Curitiba, lá, não sei, acho que quase 1 hora de viagem. Chegamos na casa da irmã, quando a gente desceu do carro, assim, na entrada da casa, aquele cheiro de glória estava saindo da casa, assim, irmão. Pensa, eu vivia com fome naquela época, irmão, fome. Falei, glória a Deus. Aí entrei, irmão, parecia uma ceia de Natal. Tudo preparado, tudo delicioso. E comecei a comer. E aquela senhora paranaense, irmã, pensa na cozinha boa que ela tinha. E preparou a melhor comida que ela pôde. Eu comi, enchei o bucho mesmo, como diz meus amigos nordestinos. Aí dá até aquela desapertada no cinto, assim. Aí deu afastada no prato, assim, ela olhou bem para mim, assim, falou assim, pastor, o senhor terminou, me deu doce, me deu pudim, me deu 1000 coisas. Parecia minha avó, sabe? A avó, ela não dá comida pra gente, ela ceva a gente. A avó não alimenta, ela ceva. Aí ela falou assim, pastor, a gente queria pedir uma coisa pro senhor. Eu falei, já vem. A gente queria pedir que o senhor orasse pela nossa família. Eu falei, claro. Aí a gente foi pra sala, vamos orar, fizemos uma rodinha. E ela falou, aí a moça, a Thaís, falou, pastor, a primeira coisa que eu quero que o senhor ore é pela minha irmã. Quando eu olhei, a irmã dela estava lá, ela tinha 16, 17 anos, a menina,
Não precisava nem falar o problema, ela era toda torta. Ela era assim. Ela disse, pastor, a minha irmã tem um problema de coluna desde pequenininha e ela tem umas dores insuportáveis e não tem cirurgia que resolva, não tem médico que resolva e ela quase morre de dor e ela fica travada na cama. Uma menina de 16, 17 anos. Ela disse, o senhor não ora para ela ser curada? Eu falei, oro. Aí eu chamei ela para o meio da roda. Irmãos, eu tenho os telefones de vários testemunhos aqui. Se você quiser perguntar se isso é verdade, pode entrar em contato. Até o telefone da própria da Thaís está aqui. Quando eu levantei a mão para orar pela menina, problema de coluna, ela estava no meio da roda. Eu levantei a mão e ia começar a orar. Antes de eu começar a orar, só por ter levantado a mão, nós começamos a ouvir a coluna dela estralar. Crac, crac, crac. E ela foi endireitando na nossa frente. Ela foi completamente curada. Naquele momento. Do momento que eu estava no culto até aquele momento, eu não tinha ouvido o noivo dela falar nenhuma palavra. Aí ela disse, pastor, o senhor pode orar pelo meu noivo? Eu falei, posso. É porque ele é gago. Aí entendi por que ele não estava falando. Eu falei, ele é gago e ele não consegue emprego, a vida dele é muito difícil. Aí eu falei para ele, abre a boca. Aí eu estendi a mão para ele com a boca aberta e falei, seja curado em nome de Jesus. Peguei a Bíblia, dei para ele. Ele começou a ler sem gaguejar e até hoje não gaguejou nunca mais. Arrumou emprego, casou, rapaz feliz. E a gente chorava, e a glória de Deus, e aquela presença maravilhosa. E aí, eu falei, tem mais alguma coisa? Eles falaram, não, pastor, é só isso. E chorando, todo mundo chorando, a presença de Deus linda. Só que aí o Espírito Santo falou, tem uma coisa para me entregar para a senhora, a mãe da Thaís, que cozinhou. Aí eu cheguei nela, pus a mão no ombro dela, falei, Deus ainda tem algo para falar contigo. Eu não sabia o que era. Eu comecei a orar, comecei a orar em línguas, para ver se Deus me revelava. E aí Deus me deu uma visão. Falei, olha, estou te vendo hoje de manhã, você estava sentada na beirada da tua cama, e você estava chorando, falando com Deus. E Deus manda te dizer, olha que coisa louca que Deus manda a gente falar. Deus manda te dizer que você vai ter uma viagem de lua de mel. Olha pra você ver, uma senhora velha. Olha que doideira. Olha as profecias, irmão. Falei, pronto, estraguei o mistério aqui tudo. Você vai ter uma viagem de lua de mel. Falei pra ela. E eu falei, Deus, eu falei porque o Senhor mandou. Irmão, pensa na mulher, começou a chorar. Aí quando chora, aí a gente profetiza, alguém chora, é bom. Opa, acertei. Aleluia. Se não chora, irmão, a gente já fala assim, não, mas pode ser algo espiritual que... A gente dá uma maquiada no mistério. Mas aí não, eu fiquei firme. Ela... Falei, o que foi? Ela, hoje de manhã eu liguei pro meu marido, sentada na beirada da cama chorando. E o que você falou para ele? O que acontece? Ela ligou para ele para falar assim, meu amor, a gente está preparando o casamento da nossa filha, a Thaís. E eles estavam preparando a lua de mel deles. E ela ligou pro marido de manhã e disse, meu amor, a gente nunca teve uma lua de mel. A gente casou sem nunca ter viajado, sem nunca ter feito nada. Só sofremos a vida inteira. E naquele dia Deus viu o desejo do coração dela e disse, Deus está te dando a lua de mel que você nunca teve. Inscreva-se no nosso canal.